Meu nome é Roberto Mendonça. Tenho 42 anos e nunca imaginei que contaria esta história. Cresci em uma cidade do interior, cercado por montanhas azuladas e campos de lavanda. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Eu era o filho do meio de 5 irmãos, e desde cedo aprendi a trabalhar com as mãos. Aos 17 anos, comecei a ajudar no depósito de uma fábrica de móveis, carregando caixas, montando peças e sonhando com uma vida maior. Acreditava que o mundo além das serras era feito de oportunidades. A televisão mostrava gente prosperando na capital, carros novos, casas grandes. Passei 20 anos tentando buscar aquilo, pulando de emprego em emprego, balconista, motorista de ônibus, auxiliar administrativo. Nunca encontrei estabilidade. O dinheiro entrava e desaparecia como água em peneira. Meu casamento acabou porque eu não sabia dizer não a horas extras. Minhas dívidas se acumulavam porque eu dizia sim a cartões de crédito. Quando completei 40 anos, me vi morando em um quarto de pensão, com caixas empilhadas ao lado da cama e apenas um ventilador barulhento para fazer companhia. Foi então que ouvi falar da estalagem das Montanhas Brancas. Era uma construção antiga, isolada nas montanhas que eu via no horizonte quando criança. A estalagem fora inaugurada no início do século passado para abrigar viajantes e caçadores. Mas há décadas funcionava apenas durante a alta temporada de inverno. No restante do ano, ficava fechada, sob a vigilância de um único funcionário, o zelador de inverno. O trabalho consistia em cuidar do prédio, manter o gerador, vigiar o lugar e seguir uma lista de regras. Em troca, o salário era generoso e incluía hospedagem, alimentação e uma boa quantia quando a temporada terminasse. Parecia um sonho. 3 meses de isolamento em troca de paz financeira. Decidi me candidatar. Fui ao escritório da empresa responsável pela estalagem em uma manhã de outono. O endereço ficava em um prédio comercial antigo, escondido no centro. Fui recebido por uma mulher elegante, de óculos redondos e cabelos presos em coque. Ela se apresentou como Senhora Beatriz, gerente de operações. Falou pouco sobre o local, como se as palavras fossem preciosas. Em vez de uma entrevista tradicional, ela me fez perguntas estranhas. Você tem medo de ficar sozinho? Já caminhou na neve? Consegue seguir instruções sem questionar? Respondi que sim a todas, ansioso por agradar. No final, ela me entregou um envelope grosso selado com cera vermelha. Lá dentro estão os termos do contrato e as regras da estalagem. Leia atentamente. Se aceitar, volte amanhã para assinarmos. A voz dela era calma demais. Naquela noite, em meu quartinho abafado, quebrei o selo do envelope. Havia um contrato de 3 páginas, nenhuma cláusula inesperada, apenas a exigência de confidencialidade. E um caderno de capa de couro, de aparência antiga. A palavra regras estava gravada na capa em letras douradas já gastas. Abri na primeira página e vi uma lista enumerada, escrita com caligrafia cuidadosa, como se quem escreveu tivesse tido todo o tempo do mundo. Nas margens havia pequenas anotações em outra letra, mais apressada, explicando ou complementando cada item. Li cada regra várias vezes, sentindo o peso de cada palavra. Elas pareciam ridículas à primeira vista, como superstições de gente da roça. Mas algo na forma como estavam escritas me gelou a espinha. Na manhã seguinte, fui ao escritório da senhora Beatriz. Assinei o contrato sem hesitar e entreguei a ela o caderno de volta. Ela sorriu levemente, como quem sabe de um segredo. Você começa semana que vem. Memorize todas as regras. Elas existem por uma razão. O sorriso desapareceu tão rápido quanto surgiu. Passei os dias seguintes decorando cada linha. Não queria que restasse dúvida na minha mente quando estivesse sozinho naquela estalagem. E quando chegou a hora, subi na caminhonete da empresa com uma mala de roupas, um casaco grosso emprestado por um amigo e uma mistura de ansiedade e expectativa. Eu estava prestes a me isolar por 90 dias, em uma construção assombrada de histórias, cercada por florestas de pinheiros e neve, até onde a vista alcançava. A estrada até a estalagem serpenteava por vales estreitos e subidas íngremes. Na medida em que subíamos, a temperatura caía,
e a vegetação mudava de tons de verde para um branco pontilhado de galhos pretos. Passamos por pequenas vilas, fazendas abandonadas e placas enferrujadas, alertando sobre risco de avalanches. Depois de 1h30, chegamos a um portão de ferro com barras retorcidas. Atrás dele, uma estrada particular coberta de neve levava a uma construção imensa de pedra cinza e madeira, com 3 andares, inúmeras janelas e varandas. A estalagem parecia um castelo com torres e telhados inclinados. Um tabuleiro de xadrez de sombras e luz refletia no chão coberto de neve. O motorista, um homem de poucas palavras chamado Álvaro, me ajudou a descarregar a mala. Ele me deu 2 telefonemas, um para ligar para a empresa em caso de emergência e outro para o número do hospital mais próximo, a dezenas de quilômetros de distância. Depois, me entregou um molho de chaves pesado e apontou para a porta principal. "Você sabe das regras", ele disse antes de ligar o motor da caminhonete. "Não tente ser herói. Se tiver que ir embora antes do prazo, deixe a chave no gancho do saguão e vá. Mas, se seguir as regras, você estará mais seguro do que parece." Ele se despediu com um aceno e desceu a estrada de volta, deixando para trás o silêncio pesado da montanha. Uma vez sozinho, respirei fundo e empurrei a porta. A madeira rangeu, como se estivesse acordando de um longo sono. O ar lá dentro era frio e seco, impregnado de cheiro de madeira velha e algo indefinível, quase metálico. O saguão era enorme, com piso de madeira polida, tapetes vermelhos e um balcão de recepção ornamentado com escultura de águias. No centro, um relógio de pêndulo marcava as horas com batidas lentas. À esquerda, uma lareira de pedra apagada. À direita, um corredor amplo. Um lustre de ferro pendia do teto, coberto de poeira. Subi as escadas rangentes até o 2º andar, onde ficava o quarto dos funcionários. Encontrei o meu no final do corredor com uma cama simples, um armário, uma escrivaninha e uma janela que dava para a floresta. O vento gemia lá fora, fazendo os galhos baterem uns nos outros. Abri a mala, organizei minhas roupas e coloquei o caderno das regras sobre a escrivaninha. Ele parecia mais pesado ali naquele ambiente. Sentei, acendi uma lamparina e comecei a reler a lista. A lista continha 8 regras principais. Todas eram estranhas. Algumas pareciam supersticiosas, outras assustadoramente específicas. Reescrevo-as aqui na ordem em que as recebi, com meus comentários e as experiências que vivi em seguida. Talvez, ao compartilhar, eu possa impedir que alguém mais repita meus erros, ou ache que estou inventando. Primeira regra: nunca deixe o gerador desligar. A estalagem possuía um gerador a diesel no porão que fornecia energia para iluminação, aquecimento e aparelhos essenciais. A anotação explicava: se o gerador parar, o escuro vai se tornar mais do que a ausência de luz. Algo se move quando todas as luzes se apagam. O manual instruía a verificar o nível do diesel toda manhã, escutar o motor a cada hora e manter bidões cheios por perto. Siga o cronograma de manutenção, mesmo se parecer excessivo, dizia. Parecia lógico. Em um inverno rigoroso, energia é vida. Mas a forma como estava escrito, com tanta ênfase no escuro como se fosse um inimigo, me deixou inquieto. Segunda regra: nunca entre no quarto 113. O corredor do 2º andar tinha dezenas de portas numeradas. A do quarto 113 ficava no final, com placa dourada opaca. A anotação dizia: se ouvir barulhos ou vozes vindo de dentro, ignore. Se um hóspede pedir para ser alojado lá, recuse e ofereça qualquer outro quarto. Não tente trancar com tranca extra. A porta abre sozinha quando quer. Este quarto não é seu. Eu ri quando li isso pela primeira vez. Por que alguém proibiria entrar em um quarto específico? A curiosidade me corroeu, mas prometi a mim mesmo respeitar a regra. Eu desconhecia, naquele momento, a história daquele quarto. Terceira regra: nunca use o elevador após a 1h da madrugada. A estalagem tinha um antigo elevador de ferro que ligava o térreo ao 3º andar e ao porão. O manual alertava: se precisar carregar algo pesado à noite, faça-o antes da meia-noite. Se estiver no andar de cima e ouvir o elevador se mover sozinho depois da 1h,
Não chame. Espere até que pare. Não olhe para dentro se as portas abrirem. Se ficar preso entre andares, toque 3 vezes no alarme e recite a oração do guardião até ouvir a resposta. A anotação complementava. A oração está na última página do caderno. Eu a decorei prontamente. 4ª regra. Não aceite hóspedes cujo nome não esteja na lista oficial. O manual continha um quadro com as reservas da próxima temporada. No inverno, a estalagem funciona com reserva antecipada. Não haverá caminhada espontânea até aqui. Se alguém sem nome na lista aparecer, não abra a porta. Eles insistirão. Baterão. Talvez chorem. Não abra. A anotação em tinta vermelha enfatizava. Eles não são quem dizem ser. Meu pensamento lógico me lembrava que ninguém caminharia quilômetros na neve sem rumo para chegar ali. Mas depois, na prática, percebi que a regra tinha motivo. 5ª regra. Às sextas-feiras sirva sopa de abóbora no jantar. Esta parecia a mais bizarra. O manual dizia: os hóspedes antigos esperam isso. Mesmo que não haja hóspedes, prepare a sopa e deixe-a na mesa até a meia-noite. Não deixe restos. Agradeça antes de descartar. A anotação. O cozinheiro que esqueceu recebeu visitas à noite. A tradição soa supersticiosa, mas nas montanhas, a comida muitas vezes é um ritual. Decidi que não doeria obedecer. 6ª regra. Não permita que o relógio do saguão pare. Havia um relógio de pêndulo enorme próximo à porta de entrada. Dê corda toda manhã às 7 em ponto. O pêndulo deve balançar, o tic-tac deve continuar. Se parar, conte 60 batidas em voz alta, reze e dê corda novamente. O tempo aqui não é como lá embaixo. O relógio mantém os intervalos estáveis. A anotação. Quando parou por 12 minutos, perdemos 2 horas e não lembramos o que fizemos. Engoli seco lendo isso. Não sou bom com relógios, mas aquilo se tornou prioridade. 7ª regra. Nunca olhe para o lago quando a lua estiver cheia. A estalagem tinha um pequeno lago congelado nos fundos. O manual dizia: em noites de lua cheia, as águas refletem coisas que não pertencem a este mundo. Se você olhar, elas olharão de volta. Se ouvir vozes, não responda. Mantenha-se dentro, feche as cortinas. A anotação. Faz anos que não perdemos ninguém para o lago. Não seja o primeiro. Cresci ouvindo histórias de assombração em rios e poços. Então, decidi levar isto a sério. 8ª regra. Se alguma regra precisar ser quebrada para salvar uma vida, faça-o, mas prepare-se para pagar um preço. Esta era a mais nebulosa. Existem emergências inesperadas. Às vezes, será necessário escolher. O sacrifício de uma regra pode evitar uma tragédia maior, mas o lugar e as forças aqui presentes cobrarão algo em troca. Esteja preparado. A anotação. Nunca quebre 2 regras em uma mesma noite. Eu não entendia totalmente, mas aceitei que a rigidez absoluta poderia ser impossível. Ainda assim, a palavra sacrifício me assombrou. Com as regras memorizadas, comecei minha rotina. Os primeiros dias foram de reconhecimento. Eu acordava às 6 da manhã, colocava o casaco grosso e verificava o gerador. O motor vibrava de forma constante, um som grave que me dava conforto. Checava o nível do diesel, anotava no caderno e voltava para dentro. Dava corda no relógio de pêndulo, sentindo o peso da chave girar e os dentes internos tilintarem. Depois, fazia café forte na cozinha industrial e preparava meus alimentos para o dia. Varreduras nos corredores, verificação das portas, janelas, fechar persianas na hora certa. Até então tudo parecia exagero. Eu andava pelos corredores escuros e só encontrava ecos dos meus passos. Na primeira semana, enfrentei minha primeira prova. Era uma noite de quarta-feira. A neve caía pesada, tamborilando nos vidros. Eu estava no meu quarto lendo um livro quando as luzes piscaram. Levantei imediatamente e corri até o porão. O gerador tossiu uma vez e voltou ao ritmo normal. Fiquei ali, observando, o coração acelerado. Lembrei da primeira regra. Anotei no meu diário. Se o gerador tossir, desça imediatamente. Voltei para o quarto e me deitei. Pouco depois, ouvi uma batida forte na porta principal. Olhei o relógio. 10 horas. Peguei a lista de hóspedes. Não havia ninguém marcado para chegar naquela semana.
A voz que veio do lado de fora era feminina, desesperada. Por favor, está muito frio. Deixem-me entrar. Não tenho para onde ir. A voz parecia de uma jovem, pulsos fortes batendo na madeira. Pensei na quarta regra. Não aceite hóspedes cujo nome não esteja na lista. Meu coração apertou. E se fosse alguém real? Perdido, perto da morte. Fiquei imóvel, a mão no trinco, ouvindo. A pessoa lá fora começou a chorar. O som cortava o silêncio como faca. Ouvi um soluço e depois uma voz sussurrada. Roberto, sei que está aí. Era a voz da minha irmã caçula, que morreu há 3 anos em um acidente de carro. O desespero me fez recuar. Como ela sabia que eu estava ali? Quase girei a maçaneta, mas as palavras do manual ecoaram. Eles não são quem dizem ser. Cobri a boca com a mão e dei alguns passos para trás. A batida continuou por longos minutos e depois cessou de repente. Fiquei parado com os punhos fechados, o suor frio nas costas. Depois de meia hora, o vento voltou a ser a única coisa que fazia barulho. Passei o resto da noite em claro, com medo de olhar pela janela e ver o rosto da minha irmã do outro lado do vidro. Na segunda semana tive outro teste. Sexta-feira chegou, e com ela a quinta regra: servir sopa de abóbora. Eu nunca tinha cozinhado sopa de abóbora na vida. Vasculhei a despensa e encontrei sacos de abóbora desidratada, temperos e caldeirões. Preparei a sopa como mandava uma receita colada na porta do armário. O cheiro adocicado preencheu a cozinha. Arrumei uma mesa no salão principal com porcelanas antigas e coloquei uma vela no centro. Não havia hóspedes, mas eu servi 3 pratos fumegantes às 7 horas. Sentei à mesa como se estivesse acompanhado e agradeci em voz alta. Tomei a sopa e deixei os outros pratos ali até a meia-noite, conforme a instrução. À meia-noite, fui recolher e notei que um dos pratos estava vazio. O susto me atravessou como um raio. Não havia ninguém ali. Olhei ao redor, senti a pele arrepiar. Respirei fundo, descartei o resto com cuidado e lavei tudo. Não dormi bem naquela noite. O manual tinha razão. Alguém ou algo esperava por aquela sopa. A neve continuou caindo dia após dia. A estalagem rangia com os ventos. Na terceira semana, enfrentei a prova mais assustadora até então. Era uma terça-feira. O relógio marcava 3 horas da madrugada. Eu dormia profundamente quando fui despertado por um silêncio absoluto. O tic-tac do relógio de pêndulo se calou. Abri os olhos e vi o quarto mergulhado em escuridão. Meu coração começou a martelar. Nunca deixe o gerador desligar, pensei. Peguei a lanterna e corri pelos corredores, tateando as paredes. O relógio do saguão estava parado com os ponteiros entre o 0 e o 3. O silêncio era tão espesso que meus passos pareciam tambores. O corredor do porão cheirava a óleo e mofo. Desci as escadas correndo. No porão encontrei o gerador completamente desligado. O motor estava frio, o tanque cheio. Tentei religar, mas a chave não girava. Foi quando ouvi um sussurro vindo do fundo do porão. Não era uma voz humana. Era como o som de vento passando por dentes, sibilante. Congelado de medo, segurei a lanterna com força. O feixe de luz tremeu e atingiu algo na parede. Uma figura escura, magra, com braços longos e cabeça quase encostando no teto, estava a poucos metros de mim. Seus olhos eram 2 círculos brancos, sem pupilas. A boca se abriu em um sorriso largo demais, revelando fileiras de dentes finos. Por que se preocupam tanto com a luz? A criatura sussurrou, a voz vibrando como se viesse de dentro da parede. O escuro é confortável. Minha mente gritou para correr, mas meus pés estavam presos. Lembrei da oração do guardião na última página do caderno. Eu a havia decorado com desdém, achando que jamais precisaria. Comecei a recitar em voz alta, em meio ao tremor. Guardião da chama e da noite, mantenha a luz acesa e a sombra à distância. Pelo fogo, pelo tempo, pela memória, devolva a energia e afaste quem não pertence. Minha voz ecoou nas paredes de pedra, fraca no começo, depois mais forte. A criatura silvou, encolheu-se e desapareceu como fumaça. A chave girou com facilidade.
Liguei o gerador com todas as minhas forças. O motor rugiu, a luz da lanterna piscou e as lâmpadas do porão voltaram. Saí correndo, trancando a porta atrás de mim, com os ouvidos zumbindo. No saguão, o relógio recomeçou seu tic-tac imediatamente. Olhei as horas. Eram 3h17. Não me lembrava de ter gastado mais de 10 minutos no porão. No entanto, o relógio dizia que se passaram 2 horas. No dia seguinte, com a luz do sol filtrando pela janela, pensei em ir embora. Juro que pensei. Recolher meus pertences, escrever um bilhete, abandonar as chaves no gancho e descer a estrada. Mas a promessa do pagamento e o orgulho ferido me mantiveram. Eu não deixaria que um gerador e uma sombra me expulsassem. Quando a senhora Beatriz explicou a 6ª regra sobre o relógio, eu percebi que aquilo tinha me salvado. Se o relógio tivesse ficado parado mais tempo, talvez eu tivesse perdido mais horas ou algo pior. A partir dali, eu nunca deixei de dar corda no início do dia e de checar o tic-tac antes de dormir. Meses antes de eu aceitar o trabalho, eu havia lido contos de terror em revistas baratas. Quase todos falavam de portas proibidas. O quarto 113 era a minha porta proibida. Eu passava por ela todos os dias, seja para limpar outros quartos ou espiar se havia vazamentos. A placa dourada envelhecida parecia me encarar. Em algumas manhãs, juro que ouvi cochichos vindo de dentro. Outras vezes, um arranhão. Lembrei da 2ª regra. Eu tinha prometido obedecer. Mas a curiosidade humana é traiçoeira. Se você passa tempo suficiente em um lugar silencioso com uma única proibição, o desejo de quebrá-la cresce como erva daninha. Eu me perguntava o que havia lá dentro. Um cofre? Um corpo? Uma criatura? A imaginação viajava. Na 4ª semana, recebi um telefonema da senhora Beatriz. Ela perguntou como eu estava e se tudo estava em ordem. Eu menti, dizendo que sim, omitindo a sombra no porão. Ela então mencionou que, no ano anterior, o zelador abrira o quarto 113 por causa de um gemido que ouvira. Ele não durou 2 semanas depois disso. Não deu detalhes, apenas disse: "Lembre-se da 2ª regra, Roberto." Desligou. A advertência, embora indireta, serviu como balde de água fria na minha curiosidade. Prometi novamente a mim mesmo não abrir. Coloquei uma cadeira antiga em frente à porta, como um lembrete físico do meu compromisso. No entanto, algo aconteceu que me testou de maneira cruel. Era uma madrugada tempestuosa. O vento uivava como lobos. Eu estava conferindo as janelas quando ouvi um choro baixo, de criança. Era um choro verdadeiro, não um gemido maligno. Parei. Escutei. Vinha do fim do corredor, mais especificamente, de dentro do quarto 113. A cadeira tremeu como se alguém a empurrasse do outro lado. Ouvi batidas suaves. "Estou com frio", disse uma voz fina. Senti o sangue gelar. Era o timbre exato da voz da minha sobrinha, Clara, que eu cuidava de vez em quando e que morava a centenas de quilômetros dali. A imagem dela tremendo em um quarto escuro tomou conta da minha mente. Minha mão foi à maçaneta antes que eu percebesse. Os dedos tocaram o metal gelado. Lembrei da regra. Lembrei da história do zelador anterior. Respirei fundo. Inclinei-me até a porta e sussurrei: "Você não é a Clara. Você não está aqui. Vá embora." Um silêncio pesado se instalou. Então, a voz se distorceu, tornando-se grave, rouca. "Abrir essa porta uma vez não faria mal", rosnou. Afastei a mão como se queimasse. Virei as costas e corri. Fechei-me no meu quarto, enfiei tampões de cera nos ouvidos e rezei. O choro persistiu do lado de fora por alguns minutos, que pareceram horas, e depois cessou. No dia seguinte, a cadeira permanecia no mesmo lugar, mas havia marcas de arranhões profundos na madeira da porta. A rotina de servir sopa às sextas-feiras tornou-se algo quase reconfortante no meio da loucura. O cheiro de abóbora, noz moscada e alho ocupava os espaços vazios do corredor. Mas em uma dessas sextas, no final de outubro, algo mudou. Enquanto cortava as abóboras, ouvi passos na varanda. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. 2 mulheres estavam ali,
de vestidos vintage, chapéus felpudos e sapatos que pareciam de outra época. Seus cabelos eram negros e brilhantes, seus olhos grandes e escuros. Elas sorriam em sintonia. "Boa noite, senhor", disse a da esquerda, com voz cantada. "Perdemos o horário da reserva, mas sabemos que hoje é dia de sopa de abóbora. Poderíamos experimentar?" Meu coração disparou. Olhei para a lista de hóspedes. Não havia reservas para aquela noite. A quarta regra ecoou em minha cabeça. Havia algo errado naquele sorriso sincronizado. Havia algo estranho na forma como a outra inclinou a cabeça. Em um lugar normal, eu teria aberto a porta e dito que a cozinha estava fechada. Ali, segui as regras. "Desculpem, senhoras, mas estamos fechados", eu disse tentando soar firme. "Não posso servir sopa para quem não está na lista." "Mas somos amigas de longa data", disse a da direita. "Conhecemos a estalagem melhor do que muitos hóspedes. Sabemos o que acontece aqui. Seria uma pena desperdiçar sopa." "Voltem outra noite", respondi, segurando o trinco com força. Elas se entreolharam e, pela primeira vez, os sorrisos sumiram. Os olhos pareceram escurecer ainda mais. Em vez de recuarem, elas bateram com força na porta, primeiro com as mãos, depois com algo pesado que eu não vi. A madeira tremeu. Eu recuei, já preparado para correr para o porão ou ligar para alguém. Então, tão abruptamente quanto começaram, elas pararam. Olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém. Abri a porta com cuidado e vi apenas pegadas na neve que levavam até a curva da estrada e desapareciam sem lógica. Elas pararam no meio da neve imaculada. Voltei para a cozinha trêmulo. Servi a sopa, deixei-a na mesa e esperei até meia-noite. Quando fui recolher, os 2 pratos estavam vazios e quentes, como se tivessem acabado de ser usados. Coloquei as tigelas na pia, lavei sem olhar para o reflexo no vidro e subi para dormir. Naquela noite sonhei com sombras dançando ao redor de uma mesa de jantar, rindo com bocas sem dentes. O lago atrás da estalagem era um espelho de gelo. Durante o dia, eu o observava da janela da cozinha. A luz refletia e os pássaros pousavam para beber. À noite eu fechava as cortinas sem pensar, como se a água pudesse ver através de mim. Na 7ª semana, a lua cheia chegou. Um disco branco brilhante subiu no céu, iluminando a neve e fazendo as sombras alongarem-se. Tudo era lindo, se eu ignorasse o frio que parecia mais profundo. Eu me lembrei da 7ª regra. Nunca olhe para o lago quando a lua estiver cheia. Até então, eu não tinha motivo para desobedecer. Mas aquela noite foi diferente. Enquanto lavava os utensílios da janta, ouvi a melodia de uma canção suave. Não era a música de rádio, pois eu não ligava o rádio à noite. Era uma voz feminina, cantando uma balada antiga que minha avó costumava cantar. "Nana neném, que a cuca vem pegar." A voz vinha de fora, do lado do lago. Meu coração apertou. Parecia realmente a voz da minha avó, falecida quando eu tinha 10 anos. Senti o impulso de ver se era alguma gravação ou alguém pregando uma peça. Caminhei até a janela e quase puxei a cortina. Lembrei da regra. Minhas mãos suavam. A voz se aproximou, como se a pessoa estivesse andando em direção à estalagem. Eu podia ouvir os sapatos deslizando no gelo. "Roberto", a voz sussurrou com o U prolongado. Meu nome soava melancólico. Fechei os olhos, recuei um passo e colei minhas mãos nos ouvidos. Comecei a cantar alto o hino do meu time de futebol para abafar o som. A voz continuou por alguns minutos, chamando nomes diferentes. Ana, José, Tatiana, talvez testando, talvez tentando acertar. Depois se afastou. A melodia sumiu. O silêncio voltou. Abri os olhos. A cortina estava intacta. Eu a puxei 1 milímetro para ver se o lago refletia a lua e as montanhas. Vi apenas escuridão. Fechei novamente e subi para o meu quarto. A voz da minha avó nunca mais me chamou. Na 8ª semana, a estalagem me apresentou mais uma provação. Eu precisava levar caixas de mantimentos do depósito do térreo para a cozinha no 2º andar. Era tarde, mas ainda não tinha dado meia-noite. O elevador antigo de ferro fazia um barulho infernal ao subir e descer, rangendo como se reclamasse de cada viagem. Levei 2 caixas grandes de uma vez, equilibrando-as. O elevador chegou ao 2º andar e as portas se abriram,
Coloquei as caixas na cozinha e voltei para pegar o resto. Olhei o relógio. 11h55. Melhor ir pelas escadas, pensei. Mas as caixas eram pesadas. O elevador economizaria tempo e esforço. A terceira regra ecoou. Não use o elevador após a 1h da madrugada. Eu ainda tinha 5 minutos. Decidi arriscar. Entrei no elevador, apertei o botão do térreo. Ele começou a descer lentamente. Enquanto isso, ouvi um zumbido. Olhei para cima. As lâmpadas do elevador piscaram. O botão da meia-noite acendeu e apagou sozinho. Comecei a ficar nervoso. É só superstição, pensei, apertando as caixas contra o peito. O elevador parou no porão sem que eu o tivesse pedido. As portas se abriram para um corredor escuro. O cheiro de óleo e gasolina invadiu o espaço. O gerador estava silenciado. O relógio marcava 00:02. As luzes falharam e o elevador sacudiu. As portas começaram a se fechar novamente, mas algo as bloqueou. Uma mão pálida e magra se enfiou entre as portas, seguida por um braço desproporcionalmente longo. Eu gritei e esmaguei o botão de emergência repetidamente. As portas se abriram devagar, revelando um rosto alongado de olhos grandes e negros, sem nariz. A boca era um rasgo vertical. A criatura se inclinou para dentro, tentando pegar as caixas. Eu recuei para o fundo do elevador. Lembrei da oração do guardião, mas minha voz falhou. Lembrei então da alavanca de segurança. Puxei-a com força. O elevador deu um solavanco e começou a subir, mesmo com a porta aberta. A criatura recuou gritando e desapareceu na escuridão do porão. As portas se fecharam. O elevador subiu para o segundo andar e parou. Quando as portas se abriram, eu saí correndo, deixando as caixas para trás. Sentei-me no chão da cozinha, ofegante. O relógio marcava 00:10. Eu havia quebrado a terceira regra por alguns minutos e quase paguei caro. Naquela noite não desci para buscar as caixas restantes. Levei para o meu quarto somente uma lanterna extra e o caderno das regras. Li a oração do guardião em voz baixa até o amanhecer. A vida na estalagem continuou com pequenos sustos e longas horas de tédio. Aprendi a conviver com as sombras nos cantos e com os ruídos inexplicáveis nos canos. O calendário avançava. Em novembro, uma nevasca pesada isolou totalmente a área. Eu sabia que ninguém conseguiria chegar nem sair por dias. Foi nesse período que a 8ª regra me testou. Era uma noite de domingo, logo após eu ter jantado. Os ventos uivavam tão forte que parecia que a estalagem estava sendo sacudida. No porão, o gerador rugia com mais força, compensando as quedas de energia. Eu decidi checar o diesel de novo antes de dormir. Peguei a lanterna e desci. No caminho, ouvi algo cair no saguão. Um baque surdo. Apressei os passos, mas sem correr. Quando cheguei ao saguão, vi a porta principal aberta. A neve entrava em redemoinhos pelo chão. Alarmado, olhei para a lista de hóspedes. Ninguém estava previsto chegar. A 4ª regra: não aceite hóspedes que não estejam na lista. Pensei em fechar a porta rapidamente, mas ouvi um gemido fraco vindo do lado de fora. Aproximei-me da entrada com o coração na garganta. Um homem jazia na neve, a poucos passos da varanda. Estava enrolado em uma manta, o rosto azulado, os lábios rachados. Seu cabelo estava coberto de gelo. Ele murmurava algo ininteligível, parecia congelado. Não sei como chegou ali. Talvez tivesse se perdido em uma trilha. Talvez estivesse vagando há horas. A decisão precisava ser tomada. Se o deixasse ali, ele morreria. Se o trouxesse, quebraria a 4ª regra. Eu hesitei. Lembrei da 8ª regra. Se precisar quebrar uma regra para salvar uma vida, faça-o, mas prepare-se para pagar um preço. Droga! Murmurei para mim mesmo. Pulei na neve, peguei o homem pelos ombros e o arrastei para dentro, fechando a porta com o pé. Levei-o até perto da lareira, tirei sua manta molhada e cobri com cobertores secos. Corri até a cozinha, preparei água quente e dei a ele pequenos goles. Seus olhos abriram-se lentamente, revelando íris verdes. Ele murmurou, "Obrigado", com voz rouca. Seu nome era Elias, descobri depois. Disse que trabalhava em uma torre de observação a alguns quilômetros e que se perdeu na nevasca. Enquanto eu cuidava dele, ouvi passos no corredor do segundo andar.
Pareciam arrastar algo pesado. Lembrei que todas as portas estavam trancadas, exceto a do quarto 113. Peguei meu facão, um presente de meu pai, e subi devagar. No corredor, a cadeira em frente ao quarto proibido não estava mais lá. A porta estava entreaberta. Ouvi respiração, mas não sabia de onde vinha. O corredor parecia mais longo. A iluminação estava turva, como se névoa preenchesse o ar. De repente, senti um toque frio no meu ombro. Virei e vi um rosto a poucos centímetros do meu. Era a figura do porão, ou algo semelhante. Seu sorriso era maior ainda. Seus dentes gotejavam uma substância preta. Ele não estava na lista, sussurrou a criatura. Você quebrou a regra. Agora eu posso quebrar as minhas. Senti o facão tremer na minha mão. Meu primeiro impulso foi atacar, mas uma voz interior, talvez a própria estalagem, me alertou para não tocar nele. Em vez disso, recuei lentamente, sem tirar os olhos de seus olhos sem pupilas. Recuei até as escadas. A criatura ficou parada, com a cabeça torta, observando-me. Eu desci as escadas de costas, tropeçando, até chegar ao saguão. Elias dormia no sofá, alheio a tudo. Fechei todas as portas e janelas que pude. Acendi mais velas e rezei. A criatura não apareceu mais naquela noite, mas ouvi arranhões na porta 113 até amanhecer. Por 3 dias, Elias ficou em recuperação. A febre dele subiu e desceu. Eu o alimentei, conversei e mantive a lareira acesa. Ele contou histórias de tempestades e de sombras que via no meio do nevoeiro. Disse que ouviu vozes chamando-o pelo nome e que viu uma luz verde vindo do lado oposto da trilha antes de desmaiar. Quando o tempo melhorou, ele me agradeceu e seguiu o caminho de volta para a torre. Nunca mais ouvi falar dele, mas naquela noite paguei o preço por quebrar a regra. Minhas botas sumiram do lado da cama. Minha foto de família, que eu mantinha na carteira, apareceu diferente. As feições estavam distorcidas, como se alguém tivesse arranhado os olhos com unhas sujas. E, mais assustador, o relógio do saguão perdeu 15 minutos na manhã seguinte, mesmo eu tendo dado corda. Passei o dia inteiro com a sensação de que algo estava me observando. Com o inverno avançado, minha rotina se tornou um misto de paranoia e exaustão. Eu seguia as regras rigidamente, mas a estalagem parecia testar minha determinação com pequenos truques. Às vezes, encontrava portas que eu tinha certeza de ter trancado completamente escancaradas. Outras vezes, ouvi o elevador funcionando sozinho às 2 da madrugada. Eu me trancava no quarto e recitava a oração até adormecer. As velas queimavam mais rápido do que o normal. As sombras pareciam se alongar e, quando eu piscava, mudavam de lugar. Porém, mantive o gerador funcionando. Nunca deixei a sopa de abóbora faltar. Nunca olhei para o lago nas noites certas. Nunca abri a porta para visitantes não listados. E, acima de tudo, nunca abri o quarto 113. Na última semana de novembro, recebi o telefonema da senhora Beatriz, avisando que a equipe de inverno chegaria em breve. Meus dias de isolamento estavam contados. Apesar de tudo, senti uma pontada de tristeza. A estalagem tinha virado minha casa, com todos os seus horrores e regrinhas. Antes da chegada da equipe, eu queria fazer algo que me perseguiu em sonhos. Agradecer à estalagem por me deixar partir vivo. Não sabia como fazer isso, então escrevi uma carta em que contei que cumpri as regras, que cuidei do lugar e que esperava partir sem dívidas. Coloquei a carta na mesa da sala de jantar, ao lado de 3 velas acesas e de uma tigela de sopa de abóbora extra, mesmo sendo terça-feira. Naquela noite, dormi profundo e, pela primeira vez em 2 meses, não sonhei com sombras. Quando acordei, a carta havia sumido. Em seu lugar havia um bilhete curto escrito em caligrafia antiga. A dívida está paga. Volte se tiver coragem. Sorri nervoso e respirei aliviado. No dia da partida, dei uma última olhada na porta 113. Ela continuava fechada. Desci as escadas, coloquei as chaves no gancho de ferro ao lado do relógio e pisei no ar gelado. O caminhão de Álvaro me esperava no portão. Subi com minhas coisas. Olhei pela janela traseira e vi a estalagem se tornar menor à medida que descíamos a montanha.
Ela parecia viva observando-me. Senti gratidão e alívio. Voltei à cidade diferente. Paguei minhas dívidas, comprei uma casa modesta e recomecei. Às vezes ainda acordo de madrugada, jurando ouvir a voz da minha avó cantando ou passos no corredor. Mas eu sei que são apenas memórias misturadas com medo. A estalagem das montanhas me mudou. Passei a acreditar em regras que ninguém explica, em criaturas que habitam lugares esquecidos e em preços invisíveis. Também aprendi que, às vezes, quebrar uma regra por compaixão é o ato mais humano que podemos fazer, mesmo que nos custe algo. Você que está ouvindo ou lendo esta história pode achar que são delírios de um homem isolado demais. Pode pensar que inventei tudo para assustar. Talvez esteja certo. Talvez a montanha brinque com a mente da gente. Mas, se um dia você receber um caderno de couro com regras estranhas, ou se entrar em um lugar velho com uma lista de proibições ridículas, não ria. Não subestime. Memorize cada linha. Nem todas as paredes guardam somente tijolos e cimento. Algumas protegem portais, vontades e segredos antigos. E se você ouvir alguém chamando seu nome no escuro, sobretudo se for alguém que já morreu, faça um favor a si mesmo. Ignore.